Eu gostaria de trazer um texto do evangelista Mateus, quando ele reproduz uma fala do Cristo, o modelo e guia das nossas vidas, quando está mais ou menos assim exarado no Evangelho. Olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam. Olhai os lírios do campo, ou, em algumas traduções, as ervas do campo. Também não trabalham, não armazenam, mas vosso Pai Celestial as sustenta. Não tende vós mais valor do que elas? Não, Pai, de vestir as ervas do campo e as aves do céu? É um trecho do Evangelho que particularmente eu gosto muito, porque nos faz entender essa proteção divina que recai sobre todos nós. Quando ali fala que o Pai está cuidando das ervas do campo, o Pai está cuidando das aves do céu, e Jesus fala, não tende vós mais valor, ou seja, Deus também está cuidando de nós, direta e indiretamente, através desses benfeitores espirituais que assumem essas tarefas. Esse texto de Mateus nos dá uma noção de proteção divina permanente e organizada. Aliás, já antecipando um pouco sobre a Revista Espírita, quando ali nós falamos dos lírios do campo, existe uma lição na Revista Espírita intitulada O Gênio das Flores, onde ali fica bem claro que há espíritos que trabalham na espiritualidade cuidando do perfume das flores, cuidando do reino vegetal. Então vejamos aí a diversidade das tarefas que existem no mundo espiritual. São muitas as ocupações, muitas as tarefas que se tem no mundo espiritual. Quem está acostumado a trabalhar aqui na Terra em prol do bem, certamente ao retornar ao mundo espiritual, encontrará também essas inúmeras oportunidades de servir na vinha do Senhor. Então foi algo que me chamou a atenção, espíritos trabalhando nessa parte do perfume das flores. Quando fala das aves do céu, nós também vamos encontrar na Revista Espírita uma lição que nos fala dos animais. Há um espírito que traz algumas lições chamado Charlie. E Charlie traz essas lições para que possamos melhor entender a alma, ou, doutrinariamente falando, o princípio espiritual, o psiquismo do animal, a lei do progresso. Vamos falar rapidamente um pouco disso no decorrer da nossa preleção. Então vejamos aqui, a gente já começa a encontrar verdadeiras pérolas, verdadeiros textos que vão nos enriquecer doutrinariamente. Essa proteção divina, que é organizada e permanente, nós trouxemos à tona. Há uma lição da benfeitora Joana de Ângeles na obra Nascente de Bênçãos, onde ela trata do tema providência divina. Ela nos dá também essa noção de que há uma organização. O Adriano bem falou, a gente se situa hoje no Brasil e para alguns dá a impressão de abandono, de esquecimento, falta de esperança, não teremos um desfecho melhor do que isso. E nós sabemos que a espiritualidade vem trabalhando. Não é da vontade do Pai esse egoísmo, as guerras, a miséria, mas a espiritualidade trabalha para que o progresso prossiga, porque é uma lei natural inevitável e que é um momento transitório, sem dúvida alguma. E ela nos fala então dessas ações do mundo espiritual permanente e organizada, missões, tarefas que espíritos assumem e reencarnam na Terra com essas tarefas nobres. Ela nos fala de Alexandre Magno, da Macedônia, reencarnou para trazer o grego para a Eurásia, Júlio César para trazer o latim. Ela nos fala de Carlos Magno, Napoleão Bonaparte. Ela nos fala de Joana d'Arc. Então vejo que espíritos vão mergulhando na Terra, preparando a melhoria do cenário para 200, 300, 400, 500 anos à frente.
É que nós, ainda em regra, somos muito ansiosos e imediatistas, mas vejo essa organização da espiritualidade maior que assumem tarefas para preparar, para lançar sementes no terreno da terra, a fim de que possa, com o passar do tempo, ir frutificando, sem pressa, com a certeza de que essas sementes germinarão um dia, sem dúvida alguma. E quando nós falamos dessa organização, desses espíritos que assumem tarefas notáveis, e porque estamos falando da Revista Espírita, naturalmente que nós não poderíamos deixar de falar do nobre codificador. Porque, repito, ao estudar a Revista Espírita, nós conhecemos com maior profundidade Kardec. Nós conhecemos um pouco mais a personalidade, a pedagogia, o lado moral do codificador. Então, nós não poderíamos deixar de falar desse planejamento da vinda desse espírito, que, em algumas obras espíritas, nós encontraremos referências a Caminho da Luz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós vamos encontrar nessas duas obras 2 capítulos que falam do codificador, que falam que em assembleias presididas pelo Cristo. Ali, Jesus, então, elege, diz lá, um dos maiores discípulos, ou um dos discípulos mais lúcidos, para vir à Terra e assumir essa tarefa de trazer o Consolador prometido, trazer o Espiritismo. Então, a gente já começa a entender a grandeza desse Espírito, porque quando a gente começa a estudar a Revista Espírita, nós vemos que foi uma tarefa extraordinária, uma tarefa de uma grande alma, que sustentou essa tarefa durante 11 anos e 4 meses, mas com um primor, né, com uma organização que realmente chama-nos a atenção. É de impressionar aquele estudioso da doutrina espírita. Então vejamos que é uma alma superior, escolhida pelo Cristo. Aliás, nem gostamos de fazer especulações nessa área, porque o movimento espírita às vezes até sofre com discussões secundárias que não levam a lugar algum, mas aqui nem entraremos na tese, mas já usando a Revista Espírita, nós vemos que quando se fala de Allan Kardec, às vezes surgem especulações secundárias, especulações que realmente não somam em nada de quem teria sido o codificador. Às vezes há uma tese minoritária na doutrina espírita, que já trouxe alguns celeumas, dizendo, associando Chico é Kardec, Kardec foi São Francisco de Assis, que por sua vez foi João Evangelista. Na Revista Espírita, e aqui nós não estamos nos colocando contra quem defende essas ideias, porque nutrimos um respeito profundo, nós não estamos aqui criando uma animosidade com aqueles que defendem a ideia, porque as pessoas têm o direito de defender a ideia que quiserem, mas estamos aqui em nome do Espiritismo debatendo ideias com equilíbrio, com serenidade. Essa tese nós podemos descartar com o estudo da Revista Espírita. Por quê? Nós sabemos, e isso é fato, está na mediunidade do Divaldo, e é fato. João Evangelista reencarnou-se oportunamente como São Francisco de Assis. Agora, essa tese de que Chico, Kardec foi São Francisco e João Evangelista, nós podemos descartar, pelo menos, a questão de Kardec, São Francisco e João Evangelista, porque na Revista Espírita de janeiro de 61, ali Kardec comenta de uma médium, a senhora J. Ela teria recebido, numa reunião particular, uma mensagem psicografada de João Evangelista, que nós sabemos, ele é o grande responsável, digamos assim, o diretor espiritual, que do mundo espiritual cuidava da vinda da doutrina espírita para a Terra. E ela, então, manda essa carta a Kardec, essa psicografia, porque ele estava em dúvida se, de fato, era João Evangelista o autor daquela carta. Pela caligrafia, etc. Kardec recebe a carta e ele próprio, numa sessão na Sociedade Parisiense, ele evoca João Evangelista. E ao evocar João Evangelista vai ali dar uma mensagem através da senhora Costel, onde verifica-se a mesma caligrafia
dando então a certeza para a médium da senhora J que aquela mensagem que ela recebera de João Evangelista de fato era, porque João Evangelista responde à evocação de Kardec, vem através dessa médium, Kardec presente, João Evangelista presente, e confirma-se então a autoria daquela carta. Portanto, estudando a Revista Espírita, nós já podemos pelo menos descartar essa tese. Mas a tarefa de Kardec é grandiosa, e às vezes tentar sintetizar a tarefa de Kardec é algo muito difícil. Aliás, a obra notável que o Adriano ali forneceu, A Missão de Allan Kardec, né, pelo Carlos Ibassanri. Mas nós vamos encontrar na própria Revista Espírita, né, essa questão do que fez Allan Kardec, ele próprio, dizendo na Revista Espírita como ele sintetizaria a sua missão. Vi, observei, estudei com cuidado, coordenei-os e deduzi consequências. Outro poderia ter feito. Aceitei a tarefa e será obra até o fim de minha vida. Um discurso em Bruxelas, Revista Espírita, de novembro de 1864. Então, vejamos, Kardec sintetizou a sua tarefa, viu os fenômenos, recebeu as comunicações espirituais, estudou com muita seriedade, tirou consequências e coordenou esses ensinamentos, trazendo para nós a veneranda doutrina espírita. Mas veja que interessante, outro poderia ter feito. Muitos, às vezes, não têm tanta informação a respeito do caráter moral de Kardec. Às vezes falam que ele era muito sério, muito sisudo, por algumas imagens que são retratadas de Kardec. E na Revista Espírita, nós vamos ver escancarado esse lado moral de Kardec. Nós vamos ver o lado tolerância de Kardec, o lado amoroso de Kardec, o lado educado de Kardec. Vamos ver esse lado moral de uma alma superior, que é uma alma que evoluiu tanto em intelecto, tanto quanto em moralidade. Porque ao dizer que outro poderia ter feito o que ele fez, ele já estava demonstrando uma grande humildade. Aliás, na Revista Espírita, em poucos momentos, por isso que é interessante estudar sequencialmente a Revista Espírita. Às vezes ele vai até retificar um ponto. Olha, lá atrás eu disse isso, mas melhor estudando, melhor refletindo. Agora aqui eu retifico com uma questão de uma lição chamada Os Espelhos Mágicos na Revista Espírita. Algo que nós vamos tratar hoje aqui, que eu não vou antecipar, mas a própria questão, o Espiritismo é uma religião? Uma interrogação. O próprio Kardec, quando você estuda sequencialmente a Revista Espírita, você vai ver o quanto ele foi aprimorando e retificando essa questão. Então, Kardec tinha uma humildade profunda, uma amorosidade profunda, né, ao trabalhar, ao codificar a doutrina e nos textos da Revista Espírita. Então, outro poderia ter feito. Mas, em se tratando de uma alma superior, naturalmente que seria praticamente impossível que ele abandonasse a tarefa ou a realizasse de qualquer forma. Mas, naturalmente, que outros espíritos contemporâneos de Kardec ali estavam para colaborar na obra e, se fosse necessário, não foi, pudessem talvez assumir. Mas ali nós tínhamos Camille Flammarion, mais novo do que Kardec, nós tínhamos Gabriel Delane, Leon Denis, etc. Então, mas é claro, uma alma superior deu conta de forma espetacular da tarefa assumida. Aceitei a tarefa e a obra até o fim da minha vida, e de fato foi. Ele assumiu essa obra e era a obra até o fim da vida. Kardec tinha tanta noção da tarefa que eu achei tão interessante quando vi isso. Num discurso de julho, saiu na Revista Espírita de julho de 59, mas o discurso é de 1 ano de Sociedade Parisiense, de 1 ano, portanto foi em abril de 59, Kardec estimou em 10 anos a finalização de sua tarefa. Olha, foi britânico, foi pontual, porque ele falou isso em abril de 59 e ele desencarnou março de 69, 31 de março de 69. Ele foi exato, olha, minha tarefa, 10 anos. Então ele mensurou exatamente. E por isso soube muito bem administrar o seu tempo para poder dar conta dessa tarefa grandiosa, que não se limitava apenas ao Pentateuco, às obras básicas, Livro dos Espíritos
em 57, Livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 65, né, e a Gênese, em 68. Porque, além das obras básicas, das edições que ele teve que fazer, segunda edição, terceira edição, de muitas dessas obras, Kardec tinha as viagens, visitava as comunidades espíritas, cidades próximas, países vizinhos. O próprio compromisso com a revista espírita, que veremos, era um serviço, uma tarefa que tomava muito do seu tempo, né? E outros a fazer brochuras que ele escreveu, a obra O que é o Espiritismo, que ele também escreveu. Então vejamos que a tarefa de Kardec foi realmente impressionante, né? Nessa parte. E é interessante que a questão da revista espírita, que era uma de suas tarefas, nós já poderíamos aqui como surgiu a revista espírita. A revista espírita, ela surgiu, Kardec começou a sentir necessidade de estar mais perto do movimento espírita, chegar até o espírita, porque o espiritismo crescia rapidamente. O Livro dos Espíritos, a vinda da doutrina espírita, né, o surgimento, abril de 57. Então, Kardec percebeu um crescimento muito grande da doutrina espírita, ele percebeu os ataques levianos que a doutrina espírita recebia, as distorções das quais ela era alvo. Então, Kardec começou a pensar num periódico para que ele pudesse, então, estar presente, atendendo a essas necessidades pontuais à medida que o espiritismo crescia. Na Obras Póstumas, que, como o próprio nome diz, não é uma obra de Kardec, surgiu após a desencarnação de Kardec, através de textos que ele tinha guardado, separado. Ali há um texto falando da revista espírita, que em 15 de novembro de 1857, na casa da família Dufault, existe uma menina médium muito importante para a codificação espírita, a Hermance Dufault. Ela foi a grande responsável pela segunda edição de O Livro dos Espíritos, agora com 1019 perguntas, porque originariamente com 501 perguntas. Kardec, então, fala dessa ideia e ela, a menina médium, a Hermance Dufault, recebe uma mensagem da espiritualidade incentivando, estimulando, dizendo que a ideia de Kardec era nobre, louvável e necessária para o movimento espírita. Estima-se até que haja outras mensagens, alguns biógrafos de Kardec falam de o espírito de verdade, portanto, o próprio Cristo estimulando, vitalizando essa tarefa do codificador. Então, Kardec resolve, a partir de janeiro de 58, começar esse periódico, a Revista Espírita, porque ele recebe uma mensagem mais ou menos assim: não basta a você escrever 1, 2, 3, 10 livros e ficar quietinho na sua casa. É necessário que te mostres no conflito. Olha que interessante. Que te mostres no conflito. Uma ideia nova surgindo, recebendo ataques. E Kardec escreve na Revista Espírita exaustivamente: o batismo de toda ideia nova é o ataque. Então, claro, e aqui nós vamos ver mais uma vez o lado moral de Kardec, porque todas as vezes, porque eu li todos os textos da Revista Espírita, onde ele estava ali preservando a doutrina, sobretudo das distorções e desses ataques gratuitos, Kardec, embora a agressão fosse violenta que ele recebia, houve até uma ordenação contra o espiritismo, ele sempre escreveu o artigo de forma educada, amorosa. Você não vê Kardec agredindo, você não vê Kardec devolvendo ofensa por ofensa, você não vê Kardec sendo violento com quem quer que seja, sempre fazendo uma defesa da doutrina espírita, retificando essas distorções, mas com uma linguagem profundamente educada, amorosa, com um conteúdo impressionante. Então, com essa mensagem atribuída ao Espírito de Verdade, Kardec, então, saberia que ele teria que se expor, que a Revista Espírita seria também para defender a doutrina espírita, mas também seria para chegar aos espíritas. Hoje, com 160 anos de espiritismo, 161 anos, nós temos dúvidas.
às vezes precisamos de um suporte, às vezes temos aí os grandes oradores, os grandes escritores que nos ajudam a entender determinados assuntos. Imaginemos aquele primeiro momento da doutrina espírita, com os fenômenos espirituais à tona. Então, Kardec sabia que teria que atender. Aliás, a Revista Espírita tem um texto que estimava-se em Paris, nos primeiros 6 meses de espiritismo, né, já 60 mil espíritas só em Paris. Na Revista Espírita, Kardec fala que cresceu muito e rápido. Então, ele teria que abrir esse espaço para tirar dúvidas. Por isso, eu tenho dito que a Revista Espírita se assemelha às cartas de Paulo. É as cartas de Paulo do Espiritismo. Porque Paulo não podia estar em todas as comunidades cristãs ao mesmo tempo. Ele visitava uma, visitava outra, e visitava as viagens longas daquela época, e ficavam dúvidas. Então, ele, inspirado pelo Cristo, ele começa então a escrever as cartas para atender a comunidade cristã na origem, no início. Kardec é a mesma coisa, para que ele pudesse chegar aos 4 cantos do mundo, aos rincões mais distantes, onde o Espiritismo já estava florescendo, e o Espiritismo cresce nos 4 cantos do mundo, para que ele pudesse dirimir dúvidas, porque ele recebia cartas de todos os cantos do mundo, e muitas cartas que ele falava, eu não dou conta de responder a todas as cartas. Mas a Revista Espírita, então, se prestava a esse serviço, rebater, quando necessário, ataques que desvirtuavam, que distorciam a doutrina, esclarecer aos espíritas e tratar de tantos e tantos temas que nós vamos ver rapidamente aqui hoje, nessa nossa fala da tarde. Então, com o apoio financeiro da esposa Amélie e com a retaguarda dos benfeitores espirituais, Kardec inicia esta empreitada notável, a Revista Espírita, que era de sua propriedade. A única propriedade exclusiva de Kardec, porque nem as obras básicas foram, porque era sempre em parceria com editores, etc., a Revista Espírita, ele próprio dirá, é uma propriedade exclusiva minha. Aliás, uma curiosidade que se saiba, a Revista Espírita prossegue até hoje. Sob a direção de Kardec, ela ficou no período de janeiro de 1858 a abril de 1869. A de maio e junho de 69 são textos reportando-se a desencarnação de Kardec, mensagens do próprio Kardec, espírito, trazendo mensagens ali na sociedade parisiense, para os médiuns com quem ele tinha afinidade e intimidade, falando dessa chegada no mundo espiritual, trazendo orientações. Uma delas nós vamos usar aqui, hoje, mais na parte final, uma mensagem de Kardec que está na Revista Espírita de maio ou junho de 69. Mas olha a grandiosidade da Revista Espírita. Fazendo uma conta matemática, 136 revistas, porque era mensal. 136 revistas espíritas. Fazendo uma conta rasa, eu estimo que em cada revista espírita, em média, nós tínhamos de 8 a 12 artigos. Artigos, textos, comunicações espirituais, etc. Fazendo uma conta rápida, são 1.400 textos, mensagens, artigos, abordagens. Então, repito, é muito rica a nossa Revista Espírita. Ela prosseguiu depois, sob a responsabilidade de outros, perdeu qualidade, virou mais espiritualismo do que espiritismo, pós-desencarnação de Kardec, ficou um tempo suspensa, se não me falha a memória, durante a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, mas prossegue até hoje. Hoje, na atualidade, continua sob a responsabilidade do movimento espírita francês. Para ratificar o que nós dissemos, a Revista Espírita é uma obra pessoal, cuja responsabilidade assumimos inteiramente. Não há para nós um só dia de repouso absoluto. Olha, uma alma nobre. Nós temos que aprender com essas almas. Sabe o que significa, gente, repouso absoluto? Não há um dia de repouso? Vamos pegar nós como modelo, né? Sabe, pegar eu como modelo. Às vezes você fica uma semana assim, você trabalha bastante, vai ao centro, assume os compromissos profissionais, aí chega ali na sexta-feira, chega o sábado e domingo, o que a gente fala? Nossa, essa semana trabalhei bastante. Fui no centro, dei conta. Esse final de semana eu não quero fazer nada.
Eu vou acordar tarde sem horário, eu vou passear, etc. Nada de espiritismo. Segunda-feira eu retomo merecido descanso. Para as almas nobres não existe isso. Não tem um só dia de repouso absoluto, significa que não passava um dia sequer. Um dia sequer. Kardec não se dava ao luxo de, bom, olha, ontem eu respondi 100 cartas que chegou para mim, amanhã eu vou descansar. Tanto é assim que a sua saúde pessoal ficava abalada em alguns momentos, e o seu médico encarnado, depois desencarnado, olha, médico é difícil, meu médico encarnado, depois que desencarnou, não deu trégua a Kardec, né, o Dr. Demer. Ele apareceu, olha, cuidado com a sua saúde, necessita um pouco de descanso. Mas como Kardec tinha essa exata noção que duraria 10 anos a sua tarefa, ou seja, o tempo corria contra ele, e ele tinha muitos objetivos e metas, não tinha um dia que Kardec levantava e falava, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou descansar. Né? Claro, uma alma que tinha uma tarefa notável. Isso não significa que nós não podemos ter o nosso momento de entretenimento, o nosso momento de lazer. Né? Nós ainda talvez não conseguimos ter esse um dia de repouso absoluto, abolir da nossa vida, mas nós vamos pelo menos começando o ensaio. Somos almas em evolução. Nós vamos começando a diminuir um pouco o exagero no descanso. Aliás, eu estava lendo um texto do nosso querido Raul Teixeira, e me chamou a atenção, que ele estava falando sobre a lei do trabalho. E ele falou assim, para os espíritos evoluídos não existe descanso, existe mudança de atividade. Então, quando uma alma nobre quer descansar, quando o Dr. Bezerra de Menezes quer descansar, ele fala, agora eu vou fazer outra coisa. Ele muda de atividade. Vou socorrer algumas almas lá no umbral. Aí daqui a pouco ele vai, outra tarefa. Muda de tarefa, mas não fica ocioso, não fica parado. Então, olha só como nós vamos aprendendo. E, claro, paulatinamente, nós vamos ajustando a nossa vida para entender que realmente é uma abençoada oportunidade trabalhar. Então, o que chama-nos a atenção é essa dedicação de Kardec. Né? Qual era a finalidade da Revista Espírita? É o complemento e o desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. A forma periódica nos permite nela introduzir mais variedades e registrar as atualidades. Nela se desenham as diferentes fases do progresso da ciência espírita. Vêm ensaiar-se as teorias novas, que não podem ser aceitas senão depois de recebidas a sanção do controle universal. Revista Espírita, novembro de 64. Então vejam, complemento, ou seja, a Revista Espírita é o complemento indispensável das obras básicas. Estudar Espiritismo, portanto, é estudar as obras básicas de Kardec com o complemento da Revista Espírita. Olha só, esse é o nosso desafio. Então, é um complemento indispensável. Né? Desenvolvimento de nossas obras doutrinárias. Na Revista Espírita, nós vamos encontrar alguns temas que estão nas obras básicas que Kardec teve mais espaço e mais tempo. Porque, repito, na Revista Espírita, nós vamos encontrar mais Kardec. Ele tinha mais espaço, mais tempo. Ali nós vamos ver mais textos de Kardec, desenvolvendo ideias, tratando de temas doutrinários interessantes. Então, ele podia desenvolver, se necessário, esses temas. Porque a Revista Espírita ela é o grande laboratório, ela era um terreno de ensaio, onde Kardec podia tratar de alguns temas, colocar ali a sua opinião pessoal, mas, como ele diz, sem manchar a unidade da doutrina. Kardec lançava alguns temas e aguardava a opinião dos espíritos, a sanção do controle universal, a opinião dos homens, se aquele texto estava bom, precisava de mais complementação, ajuste. Então, Kardec tinha essa sensibilidade na Revista Espírita, porque ao publicar um texto na Revista Espírita, o que acontecia? Ele recebia cartas, comunicações espirituais, porque Kardec estava em contato, diz ele num dos textos da Revista Espírita, com mais ou menos 1000 centros espíritas. Centros espíritas na sua origem, não como nós temos hoje organizado. Às vezes eram grupos espíritas que se reuniam em casas, alguns já organizados em espaços próprios, mas ele mantinha contato com 1000 grupos
espíritas. Então ele recebia comunicação espiritual, cartas de espíritas, de não espíritas, e ele fazia então da Revista Espírita esse grande laboratório. E ele falava, aqui eu posso empenhar a minha opinião sem manchar a doutrina, porque Kardec soube muito bem fazer isto. Para não contaminar a revelação espírita, o que ele fazia? Quando era dele, ele colocava. No Livro dos Espíritos não é assim? Você tem a pergunta, a resposta, e quando ele queria fazer um adendo, está destacado. Não está misturado com a revelação espiritual. Ele não misturou a fala dele no meio de uma comunicação espiritual para dar a impressão que eram os espíritos superiores falando. Não, ele soube muito bem fazer essa distinção. Então ele lançava algumas teses, teorias e aguardava. O que tem faltado muito para o movimento espírita atual. Essa sanção do controle universal. Surgem ideias rápidas e as pessoas vão aceitando, abraçando, sem esse quesito do controle universal. Ideias estranhas que surgem por um único médium, por um único espírito, sem qualquer fidelidade aos princípios da doutrina. E nós já abraçamos como parte integrante da doutrina, desrespeitando este quesito obrigatório, estatuído por Allan Kardec, o controle universal que ele próprio respeitara na Revista Espírita. Eu vou dar um exemplo de desenvolvimento das obras doutrinárias. Certa feita, Kardec publicou uma comunicação espiritual na Revista Espírita, do Dr. Cailel. Me perdoe se não é exatamente essa a pronúncia correta, mas ali o texto falava mais ou menos assim. Esse doutor Cailel, após despertar no mundo espiritual e passar algum tempo no mundo espiritual, ele foi induzido a um sono espiritual, no mundo espiritual, e neste sono, ele então tem acesso a algumas vidas passadas dele. E ele descreve então, nesta comunicação espiritual, este fenômeno, este episódio que aconteceu com ele, este sono espiritual, já depois de algum tempo de espiritualidade, onde foi revelado para ele, porque era útil, importante, algumas reencarnações passadas. Quando Kardec publica essa comunicação espiritual, logo mais ele recebe uma carta de alguém combatendo, dizendo supostamente que aquela comunicação espiritual estava ferindo algo que estava em um livro dos Espíritos. Porque no livro dos Espíritos havia uma pergunta que diz, mais ou menos, uma resposta, que o espírito, ao voltar ao mundo espiritual, recorda-se das existências passadas. E aí Kardec, aproveitando a Revista Espírita para desenvolver esses temas doutrinários, ele disse, não há nenhum contrassenso. Porque quando o livro dos Espíritos fala que ao retornar ao mundo espiritual, há essa lembrança das vidas passadas, ele não diz que é de imediato. Ele não fala que é rápido, não diz quando. Portanto, vai depender da maturidade espiritual de cada um. Aliás, há espíritos que desencarnam. E mesmo sem ter acesso às vidas passadas, porque não tem estrutura emocional para tanto, às vezes reencarnam logo mais sem ter acesso às vidas passadas. Então vejo que Kardec fala, não há contrassenso. Não há contrassenso, porque o Livro dos Espíritos não fala que é de imediato. Então vejamos que Kardec aproveita a Revista Espírita para esmiuçar, abordar esses temas doutrinários. Há artigos notáveis sobre obsessão, sobre possessão, que é algo que ele retifica, porque de início Kardec não usava a palavra possessão. Depois, após estudar muitos casos, ele começa a admitir que sim, há possessão, mas não no sentido do espírito possuir totalmente o corpo do encarnado e expulsar o espírito encarnado. Não, mas possessão no sentido de ser uma subjugação tão intensa e tão completa que o espírito obsessor assume quase que integralmente aquele corpo, através da indução mental, através do controle dos atos corpóreos, sabemos como é uma subjugação, mas sem expulsar naturalmente o espírito reencarnado. Então Kardec vai estudando isso e admite essa possibilidade de possessão com esse conceito, não no sentido às vezes mais equivocado, no sentido de possuir totalmente e expulsar o espírito reencarnante. Isto não acontece. Então é dessa forma, introduzir mais variedades. Quando nós fizemos a obra, é difícil, e claro que aqui foram parâmetros pessoais. Porque a Revista Espírita você poderia criar muitas subdivisões. Hoje aqui, e no livro, nós temos ali orientações aos médiuns, estudos sobre a mediunidade, cartas que Kardec recebia,
nós temos ali análise de livros que eram lançados à época. Kardec estudava fatos da vida atual, acontecimentos que vinham à tona através da imprensa, porque Kardec era um homem conectado. Ele estava atento a tudo o que acontecia. E, às vezes, por isso que nós colocamos ali até atualidades, registrar as atualidades. Porque existia uma subdivisão da Revista Espírita que, às vezes, Kardec colocava assim, estudo moral. Ou questões e problemas. Era algo que aconteceu e ele fazia uma análise à luz da doutrina espírita. Como, por exemplo, um artigo Família de Monstros. Kardec faz um estudo, faz uma evocação, os espíritos vêm ajudar, dizendo que eram expiações, tanto os filhos quanto a mãe, porque numa vida passada, esta mesma mãe teve esses mesmos filhos, e eles eram muito belos fisicamente, usaram mal a beleza, ela se envaideceu por ter filhos tão belos. Então, são questões variadíssimas que nós vamos encontrar na Revista Espírita, temas doutrinários, Kardec diferenciando prova de expiação, Kardec tratando de obsessão. É interessante isso, você vai lá, Kardec faz um estudo de obsessão, quando ele analisa uma obsessão coletiva num vilarejo de 2.500 pessoas, o vilarejo de Morzine, onde centenas de pessoas ficaram obsediadas ao mesmo tempo. Foram médicos, foram autoridades eclesiásticas, ninguém conseguia resolver. E Kardec são vários artigos na Revista Espírita, onde ele vai estudando e faz um verdadeiro tratado sobre obsessão e desobsessão. Comunicações espirituais. Nós temos comunicações espirituais que são extraordinárias. De Gutenberg, o pai da imprensa. Nós temos mensagens espirituais de Blaise Pascal. Né? Nós temos personalidades assim da Terra que se comunicaram ali. Jean-Jacques Rousseau. Há uma mensagem ali, né, atribuída a José, pai de Jesus, a São José. Variedade que nós vamos encontrar na Revista Espírita realmente é impressionante. Tudo isto para quê? Nos enriquecendo de informações, para que a gente pudesse ter esse estudo completo, esse estudo maravilhoso a respeito da doutrina espírita, com lucidez, com lógica, porque a doutrina espírita não tem mistério, não tem nada oculto, consegue abordar temas complexos, simples, variados, dentro dos padrões e dos conceitos doutrinários. E ali ele fala, né, vem ensaiar-se teorias novas. Então ali Kardec, quando ele falava, que estou lançando, é uma opinião pessoal, vamos aguardar a comunicação dos espíritos. Então Kardec deixou bem claro para que em nenhum momento houvesse qualquer confusão em relação a isso. Né? E a gente percebemos também, porque o próprio Kardec conceitua, a Revista Espírita é uma tribuna. Discutiremos, mas não disputaremos. Então, Kardec comenta na introdução da primeira edição, né, da Revista Espírita, de janeiro de 58, é uma tribuna. Nós vamos aqui discutir saudavelmente as ideias, mas não vamos disputar, porque Kardec sempre deixou claro na Revista Espírita, em que pese os ataques que recebia, que o Espiritismo não faz proselitismo. O Espiritismo não está preocupado em converter o outro ao Espiritismo. A mensagem do Espiritismo é transformar o indivíduo num homem de bem. Então Kardec escreverá, vence ao Espiritismo porque dele se necessita. Então Kardec não tinha nenhuma preocupação com estatística. Ele escreve um artigo na Revista Espírita, estatística, porque a gente vê alguns espíritas que às vezes nos encontram, mas Alessandro, olha só, vai lá fazer o censo, 3% de espírita, 4% de espírita, as pessoas ficam dizendo, mas Kardec diz, é impossível mensurar a quantidade de espíritas. Sabe por quê? Porque nós temos os simpatizantes do espiritismo, que num censo não se dizem espíritas, mas que acreditam em reencarnação, acreditam em imortalidade, acreditam em influência espiritual, acreditam. Então é muito difícil estatística. E Kardec fala, não estamos preocupados com conversão. Então aqui nós discutiremos ideias, dentro do maior tesouro que a doutrina espírita nos traz, que é a fé lógica, pensar, refletir, não estar preso a mistérios, a dogmas. Não estar debatendo, né, com a ciência nesse sentido de agredir a ciência, mas fazer este elo entre ciência e religião. Por isso que Kardec, então, veremos, e ele sabia muito bem se expressar, uma alma nobre. As obras nobres têm essa característica, às vezes em textos curtos, em poucas palavras, falam muito. Espírito atrasado escreve muito e fala pouco.
Espírito superior escreve pouco e fala muito. Então, os textos de Kardec são... Eu coloquei como Kardec se portava, porque foi até um artigo que nós publicamos, foi publicado aqui no Jornal Mundo Espírita da Federação, hoje em rede social, a nossa postura diante da rede social. Quando a gente estuda a Revista Espírita e vê como Kardec se portava diante da ofensa, diante do ataque, ao expor uma ideia, como é que ele usava a tribuna do Espiritismo, que era a Revista Espírita, né? Entre aspas, cartas de Paulo, conforme nós falamos, é um modelo para nós. Para a gente como devemos nos portar. Porque às vezes a gente recebe um ataque no WhatsApp e já responde o ataque. A gente posta as coisas que são inadequadas. Muitas vezes postamos as coisas que se mancham com a doutrina espírita e a gente coloca como se fosse o espiritismo. Então, temos que nos atentar a esse modelo, a esse exemplo de Kardec, para que, de forma mais equilibrada e cristã e espírita, nós possamos nos portar diante dessas redes sociais que são variadas, muito variadas nos dias atuais, né? E aqui é um jornal de estudos psicológicos, porque está lá, né, no subtítulo Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Kardec diz o porquê. Porque o conhecimento da parte metafísica do homem, ou seja, o elemento espiritual, estudar o espírito, estudaremos no seu estado presente, ou seja, a vida atual, a nossa relação com o mundo espiritual, o sentido da vida, o sentido da atual reencarnação, e no seu estado futuro, o que nos aguarda, a vida futura. Porque na época de Kardec havia muitas incertezas e expectativas sobre aquilo que nos aguardava post-mortem. Então Kardec estudará isso, né? Pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, até porque somos, né, espíritos momentaneamente no corpo em evolução. E, por fim, nessa parte inicial de entender a Revista Espírita na sua estrutura filosófica, a instrução faz do espiritismo o que um hábil joalheiro faz do diamante. Dá-lhe polimento, o brilho que encanta e seduz, realçando-lhe o valor. Uma carta dirigida a Kardec, está na Revista Espírita de 64, mês de maio, e o autor da carta é Pauline Bolay. Então, vejamos, ele soube muito bem sintetizar na instrução, porque a Revista Espírita, por ser o complemento indispensável das obras básicas, nos permite nos instruir com mais qualidade. Eu tenho certeza que nós teríamos muito menos divergências doutrinárias, muito menos temas espíritas que são tratados de forma equivocada, teses que são aceitas, conforme nós falamos, sem um controle universal. Se o movimento espírita estudasse mais a Revista Espírita, nós teríamos muito menos problemas dentro dessas questões doutrinárias. Nessa nossa proposta de mostrar a grandiosidade da Revista Espírita, eu gostaria de aproveitar, porque este ano, como o Adriano falou, são 3 datas importantes para o movimento espírita. É uma pena porque, às vezes, uma faz sombra na outra, mas nós temos 150 anos da obra A Gênese, até a Conferência Estadual abordou essa temática. Nós temos 160 anos de Revista Espírita e também temos 160 anos de Sociedade Parisiense. Abril de 58, a primeira casa espírita do mundo, né? Então, são 3 datas importantes. E nós procuramos hoje, ao falar da Revista Espírita, pelo menos numa parte, fazer aí uma conexão dessas 3 temáticas importantes para o movimento espírita. E nós vamos trazer alguns textos da Revista Espírita que demonstram, falam da obra A Gênese e que também falam da Sociedade Parisiense. Por exemplo, né, a obra A Gênese, ela saiu em 68, a última obra do Pentateuco de Kardec. E o próprio Kardec escreve na introdução da obra A Gênese, que a obra A Gênese ela foi a obra mais trabalhada na Revista Espírita, por conta da complexidade dos temas. Aliás, há uma mensagem de Viana de Carvalho, pela mediunidade do Divaldo Franco, deste ano, ao referir-se à obra A Gênese, como é que ele chama na mensagem? O livro da sabedoria. É assim que Viana de Carvalho se refere à Gênese, porque
os temas tratados ali realmente são interessantes. E a obra ela foi praticamente construída na Revista Espírita. Kardec diz, aos assinantes da Revista Espírita, que estão habituados a ler a Revista Espírita, ao ler a obra A Gênese não vão estranhar, porque grande parte, não tudo, mas grande parte do que está aqui, saiu antes na Revista Espírita. Ou, pelo menos, os temas tratados na Gênese, muitos deles foram construídos na Revista Espírita. Aliás, já para deixar um pouco de curiosidade, né, porque nós não somos curiosos, né, mas só para... Amanhã, no nosso tema, nossa irradiação fluídica, nós vamos ver como é que Kardec construiu o tema Os Fluidos, que está na segunda parte da obra A Gênese, como é que ele construiu esse tema a partir da Revista Espírita, para a gente entender um pouco mais a nossa irradiação fluídica, os fluidos, etc. Aqui não precisa se preocupar, porque o que eu vou lançar agora são assim, muitas informações, mas são só ilustrativas, para entender o quanto a obra A Gênese foi construída, aprimorada ao longo da Revista Espírita. Não se preocupem, gente. Tá? Aqui eu não vou nem... nós não vamos abordar um por um, é apenas ilustrativo. São 14 itens aqui. São temas da obra A Gênese e, na frente, o mês e ano da Revista Espírita. Olha só que interessante. Temas que construíram grande parte da obra A Gênese e estão na Revista Espírita. E para fazer essa conexão, a Gênese está dividida em 3 partes. Então, nós vamos rapidamente, porque, como eu falei, os temas que nós vamos trazer não dá para fazer um aprofundamento doutrinário, mas é apenas deixar para os senhores a grandeza da Revista Espírita. Nós vamos pegar as 3 partes da obra A Gênese. A primeira, a Gênese. A segunda, os milagres, onde tem ali os fluidos, os milagres do Evangelho. E a terceira parte, os tempos são chegados, e trazer um texto da Revista Espírita para cada parte da Gênese, e para que a gente faça aqui rapidamente uma reflexão, repito, aproveitando essa conjugação dessas 3 datas importantes para o movimento espírita. Uma das questões tratadas na obra Gênese é a Gênese espiritual. A evolução do espírito, ou a evolução do princípio espiritual. Eu, particularmente, gosto muito deste tema. E aqui nós vamos ver uma mensagem espiritual que está na Revista Espírita de maio de 65. Primeiro, se Kardec publicou, é porque ele entendia compatível com as bases da doutrina. Porque, e aqui repito, debater ideias, apenas, jamais atacar pessoas. Há alguns espíritas que discordam que o princípio espiritual tenha na origem estagiado no reino mineral. Alguns discordam. Eu já escrevi texto a respeito disso, mas vejamos que se Kardec publicou na Revista Espírita uma mensagem espiritual com esse teor, mas tudo não para em apenas crer no progresso incessante do espírito, embrião da matéria, desenvolvendo-se ao passar pela peneira do mineral, do vegetal, do animal, para chegar à humanimalidade. Eu não escrevi errado, é este termo que está na Revista Espírita. Onde começa a ensaiar-se apenas a alma que se reencarnará, orgulhosa de sua tarefa na humanidade. Nós vemos que Kardec entendia que isso tinha conexão com as bases da doutrina. Porque ele próprio escreverá na Revista Espírita, mais ou menos assim, que de cada 3.000 mensagens e cartas que ele recebia, apenas 300 eram boas. E publicáveis, menos ainda. Então, Kardec tinha um critério, tinha uma peneira para poder saber o que colocar na Revista Espírita, porque era a tribuna do Espiritismo. Quando ele colocaria ele para ensaiar teorias novas, Kardec jamais colocaria um texto que não tinha nenhuma conexão com as bases da doutrina, que ele, Kardec, enquanto codificador, não acreditasse naquilo. Então, publicou, entendia que o princípio espiritual estagiaria nesses reinos inferiores da criação, e isso para nós é particularmente compreensível, embora tenhamos muito pouca informação a respeito do mineral, do vegetal. No animal nós temos um pouco mais, né? E na humanidade
é o estágio que nós estamos atualmente. Mas aqui, apenas para refletir isto, eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do mineral. Porque algumas pessoas falam, mas qual o sentido do princípio espiritual passar no mineral? Não tem princípio vital, não tem vitalidade, não tem vida. E é interessante, assim, rapidamente falando, eu tive a oportunidade de conversar com os nossos queridos Divaldo e Raul a respeito desse assunto, extraindo o aprendizado, a experiência deles, e achei interessante o seguinte. Primeiro, nós vamos encontrar na obra de Gabriel Delane, Evolução Anímica, ele falando que a alma passa pelo mineral. E que esse estágio inicial no mineral representa para o princípio espiritual, para o psiquismo, solidez para a sua estrutura energética. Solidez. Joana de Ângeles, na obra Iluminação Interior, também falará que esse período no mineral representa para o princípio espiritual modificação estrutural. Portanto, concluímos que esse estágio inicial para o princípio espiritual diz respeito apenas às questões estruturais. Daquela energia, se nós não temos uma palavra melhor para usar, mas daquela energia criada pelo Pai, por Deus, recém-criada pelo Pai. É uma energia difusa. Portanto, ela passa pelo mineral para que aquilo possa ir representando para o princípio espiritual modificação estrutural, solidez nessa energia recém-criada pelo Pai. O mineral, ele é basicamente minerais, rochas, pedras, cristais, etc. O que vige no reino mineral? Lei de atração e repulsão. São átomos que se agrupam, formam moléculas. É a lei de atração e repulsão. Mas nesse fenômeno de atração, repulsão, junção de átomos que formam moléculas, existe um fenômeno aí, um processo físico-químico-energético, que repercute nessa estrutura inicial do princípio espiritual e terá alguma importância, terá algum significado, né, conforme nos fala Joana de Ângeles, conforme nos fala Gabriel Delane. Então, é questão estrutural. Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores. Quando nós pegamos o sal de cozinha, o que é o sal de cozinha? Cloreto de sódio, cloro mais sódio. Quando este cloro se une ao sódio neste processo de atração, tutelada sempre pela espiritualidade maior, quando se juntam esses dois átomos, fenômeno físico, químico, energético. Ali está o princípio espiritual, sob o amparo da espiritualidade maior. É a hora que acontecem essas junções atômicas, isso, de alguma forma, repercute na estrutura energética do princípio espiritual. Agora vou fazer uma pergunta curiosa para vocês. Até para que a gente não tenha drama ao temperar carne em casa, temperar o arroz, né? Quando nós pegamos o sal de cozinha na mão, tem princípio espiritual? Eu não sei se essa mesa é de madeira aqui, né? Mas, por exemplo, madeira já foi reino vegetal. Tinha, portanto, princípio espiritual. Nessa mesa aqui, se for de madeira, porque eu não estou vendo que ela está coberta, tem princípio espiritual? Aí que é a questão. Não tem. Então pode pegar sal, não exagera no sal de cozinha, né? Porque não, depois não tem conserto. Mas só na origem, no início, na formação. Naquele momento em que há esta aglutinação, essa junção atômica, ali está o princípio espiritual, se beneficiando dessa junção. Depois o princípio espiritual não vai ficar ali indefinidamente. O que era necessário para a sua estrutura, ele já assimilou. A espiritualidade que cuida disso. Não temos detalhes, eu estou falando aqui de forma bem superficial. Falei, Alessandro, dá para você falar mais um pouco? Não temos. Não temos informação. Não temos. Mas é apenas saber que é questão estrutural. Então, a hora que juntou cloro e sódio, ali havia o princípio espiritual, ou alguns princípios espirituais. É bem possível também. Sabe, se um individualizado, se coletivo. A hora que fez esse processo elétrico, os benfeitores desligam. Ali na madeira, embora na origem lá já teve, não tem mais. Quando você pega uma pedra na mão hoje, mas não é para atirar em ninguém, é só para... Tem princípio espiritual? Não tem.
Mas na origem da formação dessa rocha, nas junções atômicas, havia. Então é muito importante a gente ver essa lucidez da veneranda doutrina espírita, né? Que depois vai estagiar, né, para o vegetal, para o animal. E uma questão que nós vamos encontrar, eu escrevi um artigo sobre a individualização do princípio espiritual, mas eu só achei esse texto que eu vou exibir agora na Revista Espírita depois que eu escrevi o artigo. Porque a gente sabe que o princípio espiritual, no reino mineral, vegetal e parte do animal, ele não é individualizado, ou seja, não é um princípio espiritual para um organismo, para um animal. Porque, certa feita, eu li uma pergunta de um livro do Divaldo Pereira Franco, olha que eu durmo fácil, eu fiquei com insônia aquela noite. Porque tinha uma pergunta numa obra Atualidade do Pensamento Espírita, que eu adoro, onde é perguntado, porque são perguntas de professores universitários feitos para a Viana de Carvalho, dessas respectivas áreas. Perguntaram a Viana de Carvalho, olha, aqui no mundo nós temos milhões de insetos. Cada inseto, cada princípio espiritual desse inseto se tornará uma alma, um espírito no futuro? Sabe qual foi a resposta dele? Não necessariamente. Eu falei, mas como? Se a gente não pode admitir que o psiquismo, o princípio espiritual morra, deixe de existir, se ele foi criado por Deus, nós somos criados por Deus, nós somos eternos, como é que não necessariamente? E aí que estudando a doutrina, e aí tem livros que a gente tem que estudar, gente. Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, né? Que o espírita foge, ele esconde na prateleira lá para nem ter que achar, né? Evolução em Dois Mundos, né? E ali é um livro impressionante. E aí eu achei essa mensagem, que é daquele espírito Charlie, na obra Aliás, a origem dessa mensagem espiritual, porque a gente tem que entender o contexto. Na Revista Espírita, porque quando você vai pegando textos esparsos, você às vezes perde o contexto. E na Revista Espírita é importante às vezes entender o contexto. Muitos de nós temos animais de estimação em casa, temos um carinho. Hoje nós temos muitos livros doutrinários sobre a alma dos animais, mas na época não tínhamos nada. Kardec escreverá na Revista Espírita da dificuldade de tratar desse tema, porque não tinha muita informação espiritual. E o espírito Charles é um que trata muito disso. Simples, Kardec recebeu uma carta de uma família. Olha, nós tínhamos um animal, um cão aqui em casa. O nome dela era Mica. Gostávamos dela. Ela tinha assim um latido e às vezes um gemido muito particular dela. Quem tem animal reconhece. Ela morreu. Mas nós continuamos a escutar o gemido dela aqui em casa. Vários, não foi apenas um, para não falar que é alucinação, que está louco, etc. Várias pessoas da casa, um dos filhos do casal, o marido, estamos escutando. Kardec pega a carta, como ele fazia, às vezes com as cartas, lia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e via uma comunicação espiritual para explicar aquela situação. E aí vem o espírito Charlie, que escreve muito sobre animal. E aí, naturalmente, que ele vai explicar um pouco dessa questão da individualização. Mas, falando um pouco, conforme nós sabemos hoje, depois de mais obras doutrinárias a respeito, nós sabemos que, via de regra, a regra geral é que o animal, principalmente os animais superiores, o cão, o gato, etc., eles já são individualizados. Um princípio espiritual para um organismo canino, ou um organismo animal. E que, quando desencarna, há espíritos que cuidam. Mas que, normalmente, o reencarne, a volta desses animais ao cenário físico, normalmente é de imediato, muito rápida. Alguns são aproveitados no mundo espiritual, a gente vê alguns livros do André Luiz, às vezes falando, retratando alguns animais, alguns excepcionalmente, e alguns, excepcionalmente, quando o lar é muito equilibrado, a vibração do lar é amorosa, positiva, e o cão se sente muito acolhido ali, ele permanece por algum tempo, algumas semanas, poucos meses. Comigo aconteceu com um cão meu que desencarnou. Durante algum tempo eu ainda sentia a sua presença em casa. Mas ele não vai ficar lá 5 anos, 10 anos, não, pouco tempo, se beneficiando daquele. O cão, se tem espírito, ou seja, ser humano que morre e não sabe que morreu, imaginemos o animal. O animal não tem nenhuma consciência do que está acontecendo. Ele acha que está dentro com a família. Eu estava dormindo quase dormindo com a mão para fora da cama e senti ele lambendo minha mão.
né? Então, a gente sabe que algumas vezes, excepcionalmente, ficam ali no ambiente doméstico para que logo mais retornem à reencarnação. Mensagem deste ali. A alma do animal não se reconhece após a morte. É um conjunto confuso de germes que podem passar para o corpo de tal ou qual animal, conforme o desenvolvimento adquirido. Não é individualizada, contudo, direi que em certos animais, mesmo em muitos, é individualizada. Ou seja, num dado momento do reino animal, individualiza-se o espírito. Certa feita, eu entrevistei o Divaldo sobre isso, e sobre essa questão do Viana de Carvalho. E aí, naturalmente, que há informações que nos são dosadas pela espiritualidade, porque nós não temos condições de entender em profundidade. Reino mineral, os detalhes do reino vegetal, os detalhes do reino animal, são informações para que tenhamos uma noção doutrinária a respeito da evolução do princípio espiritual. Então, a gente foi estudar a evolução em 2 mundos. O Dr. Jorge Andréia, um grande estudioso da doutrina, ele escreve sobre isso. E aí nós passamos a entender mais ou menos assim. Num dado momento do reino animal, o Dr. Jorge Andréa estima que é quando surge o olho pineal, que no futuro será a glândula pineal na criatura humana, nos répteis, ali já começa esse processo de um princípio espiritual, um organismo. E quando eu entrevistei o Divaldo pela ABRAME, pela Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas, ele estava em casa, nós pudemos entrevistar, conversamos depois com ele, eu perguntei sobre isso, mas como aquela questão do Viana de Carvalho? Ele disse assim, que num dado momento, diversos princípios espirituais se fundem para formar um só. É aquela chamada teoria da alma grupo, né? Então, num dado momento do reino animal, quando não é individualizada, almas, grupos, vários princípios espirituais vinculados a um organismo, extraindo o aprendizado. Num dado momento, quando surge a individualização, esses princípios espirituais se agrupam, não sei como, não temos informação, e formam um único princípio espiritual. E, a partir dali, individualizada, segue para sempre individualizada. Como hoje nós somos um espírito individualizado. Mas nos animais, em uma parte dos animais, nos animais superiores, já houve essa individualização do princípio espiritual. Texto da Revista Espírita, que, repetimos, se Kardec publicou, é porque ele achava que tinha um mínimo de viabilidade doutrinária, que se fosse algo que ele rechaçasse, ele sequer publicaria. Isso aqui é muito interessante. A segunda parte da obra, eu quando li, eu achei assim, é daquelas histórias muito curiosas. A segunda parte da obra Gênese, um dos temas ali tratados fala dos fluidos e fala das chamadas criações fluídicas, fotografia do pensamento, laboratório do mundo espiritual. E lendo a Revista Espírita, Kardec comenta algo que eu achei muito interessante. Ele comenta a seguinte história. A senhora Delane, mãe de Gabriel Delane, que era médium, ela e seu marido, o senhor Delane, ela narra que ela estava em casa, ela tinha um parente que já havia morrido há 2 anos, rico. O nome dele é Pierre Legay. E ela começa a escutar na casa dela batidas, pancadas. E ela, pelo conhecimento do espiritismo e pela mediunidade, ela percebeu que era um espírito. E ela resolve, então, evocar esse espírito. E quando ela evoca o espírito, era Pierre Legay, seu parente. E ela percebe que ele ainda não havia se reconhecido como um habitante do mundo espiritual, se achava encarnado. E ela pergunta, então, foi você que bateu a porta? Ele fala, claro que fui eu. Queria que eu ficasse dormindo aqui na frente da porta? Ele já começou respondendo assim, né? Ah, ok. E interessante, ele não era de Paris, ele era de uma outra cidade. Como vieste a Paris? Pela estrada de ferro. E interessante, quando aqui cheguei, você foi passear outro dia, eu fui passear com você também. Achei maravilhosa a cidade iluminada, Paris, a cidade de luz iluminada. Maravilha. E ela, então, percebe, ela já tem muita experiência em mediunidade, não fala nada, porque tem dirigente de reunião mediúnica que já teria feito o quê, gente? Você morreu, né? Já teria dito. O espírito morria pela segunda vez ali, né? Pelo susto
Tem uns dirigentes de reunião mediúnica que é impressionante. Mas, enfim, ela percebeu tudo e foi dando linha, guardando o momento próprio. E os dias foram passando. Após uns dias, ela foi passear de carruagem, visitar um parque. E lá no parque, diz ela que ela sentiu a presença dele. E, novamente, conversou com ele. Né? Perguntou a ele. Interessante você aqui conosco. Como você veio? Eu vim na carruagem com você. Mas como? Eu entrei na carruagem. Mas você não pagou? Eu falei, eu não paguei o condutor, eu achei que você tinha pago. Eu entrei, o condutor não falou nada para mim, que é o cobrador, eu entrei, achei que você tinha pago e desci da carruagem. Interessante. E está tudo bem lá em casa, está sendo bem acolhido, a alimentação é boa? A alimentação é boa, eu como bastante pão lá. E daí ela aproveitou para voltar naquele assunto, que aí é interessante. Então, você disse que veio para Paris numa estrada de ferro, né? Sim. Você veio sozinho? Não, eu vim com muitas pessoas estranhas. Muitas pessoas estranhas. Mas todo o trajeto a pé? Não. Eu vi uma parte a pé e logo depois eu peguei um ônibus. Ah, pegou um ônibus? Sim. Eu já estava guardando dinheiro há algum tempo, tinha comigo 20 francos. Aí eu entrei no ônibus, paguei o cobrador, recebi o troco e guardei e vim para Paris. E daí ela finaliza a pergunta dizendo assim, e a sua mala? Não, eu trouxe pouca coisa, eu trouxe 2 camisas. Apenas. Olha que interessante, gente, a história. Porque aqui tem muita criação fluídica. Muita criação fluídica do espírito. Aí, ela, com a ajuda dos guias espirituais, continuou mais um tempo conversando com ele, até que ele próprio foi percebendo algo estranho. Porque ela induz ele, num dado momento, a uma lembrança que era Pai Colbert, que ele conheceu e sabia que estava desencarnado. Era o dono da casa onde morou a mãe da senhora Delane. E ele, o Pierre Legay, conheceu e sabia que estava morto. E num dado momento ela induz ele a lembrar dessa. Então você encontrou aí o pai Colbert? Sim, conversei com ele. E aí ele já começou mas ele está morto. Você também, né? Pensou, né? Você também. E aí ele próprio vai criando umas contradições, confusões, e com a ajuda da espiritualidade, logo mais, ele percebe a desencarnação. Porque existem essas criações fluídicas. Porque os fluidos espirituais, né, como se tivesse um acento no fluidos espirituais, essa é a pronúncia correta hoje, são a atmosfera dos espíritos. E os espíritos, com o pensamento e a vontade, consciente ou inconscientemente, conforme na história, criam esses objetos espirituais. O pensamento impacta esses fluidos espirituais e acabam criando objetos fluídicos no mundo espiritual. Quem dá essa mensagem, explicando um pouco isso, está na Revista Espírita. Sim, os objetos procriados instantaneamente pela vontade, que é o mais rico dom do espírito, são colhidos nos fluidos semimateriais, análogos à constituição semimaterial do corpo chamado perispírito, dos habitantes da erraticidade. Eis porque, com esses elementos, eles podem criar objetos conforme o seu desejo. Olha quem dita a mensagem, Mesmer. Aliás, amanhã, nossa irradiação fluídica, Mesmer foi um dos grandes espíritos que trouxe muitas informações a Kardec para entender essa questão fluídica, dos fluidos, dos passes, etc. É bem interessante. Então, vejamos que o espírito Pierre Legay, guardei 20 francos, como? Ele criou, sem saber o mecanismo e como, ele criou mentalmente, achando-se vivo, ele criava. Inconscientemente, os 20 francos, o troco, as camisas que ele trouxe, o pão. E as pessoas estranhas que ele encontrou na estrada de ferro eram espíritos, igualmente ele, talvez uma parte desconhecendo que estavam mortos e uma parte sabendo, mas perdidos, confusão, sem saber onde buscar ajuda. O espírito Filomeno de Miranda, em alguma de suas obras, fala isso. Quando ele adentra alguns locais, casas que ele visita, ele fala desses espíritos ociosos,
Grupos de espíritos sem objetivo, ociosos, alguns sabendo, outros não, que estão desencarnados, mas que vão levando por algum tempo. Chega uma hora que voltam à reencarnação, chega uma hora que buscam ajuda, oram, enfim, eles acabam identificando o seu estado espiritual. Há espíritos que manipulam, porque o pensamento e a vontade representa para o espírito, para nós, o que são as mãos. A vontade e a mão, para o espírito, é o pensamento e a vontade. Cria. Alguns espíritos conhecem os mecanismos, criam conscientemente esses objetos fluídicos. Alguns, às vezes, até materializados em reuniões de materialização, o que é raro hoje, até pelo fenômeno da mediunidade, pelo qual passa nessa era de transição. A mediunidade rumando mais para um período não de fenômenos, mas uma mediunidade mais consciente, mais lúcida, mais objetiva. Mas muitos objetos que eram materializados eram criações fluídicas do espírito, de duração momentânea. Mas muitos espíritos criam sem saber o mecanismo. Espíritos que desencarnam e não sabem como, vestidos com roupas. Às vezes a roupa que habitualmente gostava, como é que ele fez aquela roupa? Inconsciente, o pensamento cria inconscientemente alguma dessas vestimentas e alguns desses objetos. Mas aqui, para melhor análise do assunto, nós sempre recomendamos aos senhores aquele capítulo notável do Livro dos Médiuns, né? O Laboratório do Mundo Espiritual. Mas eu achei interessante essa mensagem e a história do Pierre Legay, que estava na Revista Espírita. Para que nós possamos fazer o nosso intervalo, e aqui eu vou deixar uma curiosidade para vocês, para poder ficar o interesse de voltar na segunda parte, né? Que sábado, frio, né? Nós vamos ter ali uma confraternização, às vezes dá aquela vontade de voltar para casa, mas tem muita coisa interessante aqui. Eu só vou, porque, como eu falei, por dever de consciência, por questão de dosagem, administrar o nosso tempo, o Adriano falou, acho que mais ou menos uns 20 minutos, né, Adriano? 15 minutos, 20 minutos, né? Para a gente ali confraternizar. Ali não precisa criar com o pensamento, ali é material, na prática mesmo. Né? Ali, eu só vou, como eu falei da terceira parte da Gênese, a terceira parte da Gênese trata dos tempos são chegados, a transição planetária. É um tema, assim, exaustivamente tratado, e com razão, na Casa Espírita, nas palestras e estudos, porque é o momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra. E existe uma mensagem muito interessante a respeito disso, eu vou passá-la rapidamente, porque depois tem uma mensagem que só para a gente encerrar. Né? Erguei-vos para assistir à aurora desta nova vida. Não sentis que a terra está em trabalho de parto? Para quebrar as cadeias que amarraram o surto de sua inteligência. Por vós, os homens, se voltam para o bem. Sereis conduzidos à verdadeira terra prometida. Armai-vos de virtudes, limpai-vos das impurezas. Está na Revista Espírita de outubro de 61, falando, eu achei interessante a palavra trabalho de parto, né? Que a Terra está nesse trabalho de expulsão daqueles espíritos que não vão se ajustar a este novo momento da Terra. E que a nossa arma neste momento será as virtudes, o sentimento. Mas quando eu confesso que quando eu li a próxima mensagem, porque está referida à transição planetária, eu no primeiro momento não me situei. Mas depois nós percebemos do que se tratava. O Messias que deve presidir ao grande movimento regenerador da Terra já nasceu, mas ainda não revelou a sua missão e não nos é permitido dizer nem o seu nome, nem o país onde habita. Ele anunciar-se-á por suas obras. Isso é uma comunicação espiritual obtida em Lyon, maio de 68. De quem está falando? Messias a quem enviado, ou seja, uma alma superior assumindo uma tarefa nobre. Ou seja, nós temos uma referência ao doutor Bezerra de Menezes na Revista Espírita. Quem que é o espírito que trabalha muito o movimento regenerador na Terra? Bezerra de Menezes. Ele reencarnou quando? 1831. Em 68 ele tinha 37 anos, 36 anos. Ainda não havia... talvez nem se tornado espírita, me parece que foi mais ou menos em 1875. Daí, presidente da FEB, médico dos pobres, político, etc.
Confesso que até o Adriano estava junto, mas nós estávamos numa mesa grande quando estávamos no aeroporto, aquela vez que você foi pegar o Divaldo, eu cheguei, e eu tinha acabado de ler isso aqui, eu perguntei, Divaldo, achei isso aqui na Revista Espírita, olha que interessante, eu não consigo achar movimento regenerador, e bate certinho, porque o Dr. Bezerra estava reencarnado. Ainda não havia anunciado que ele viveu de 31 a 1900. Está fazendo alusão ao Dr. Bezerra de Menezes? Sim. Dr. Bezerra de Menezes na Revista Espírita. Curiosidade. Então vamos para o intervalo e voltaremos aí em 15 minutos com muita coisa boa. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado.